Ao contrário do que pregam os céticos, os armamentos prometidos já estão nas mãos das forças ucranianas. E as revelações do relatório de Sirski, apresentadas por Zelensky, guardam detalhes que ainda não vieram à tona. Enquanto isso, dentro do próprio Partido Servo do Povo, cresce a resistência ao presidente. Será que seus aliados vão mantê-lo de pé? A desmilitarização do agressor avança sem trégua, e mais uma operação de sucesso do serviço de inteligência ucraniano deixa o regime de Putin em apuros. Desta vez, um caça Su-27 foi reduzido a cinzas a centenas de quilômetros da linha de frente, em solo russo. E enquanto a China acelera seus planos sobre Taiwan, o mundo assiste a um jogo geopolítico de alto risco. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui, no Noticiário Nesta, informações urgentes, análises exclusivas e os bastidores dos conflitos que moldam nosso tempo. Direto ao ponto, sem rodeios, com a velocidade que você precisa para entender o que realmente importa hoje. Afinal, em um cenário onde cada movimento pode redefinir o futuro, ficar bem informado não é opção, é sobrevivência. A pergunta que não quer calar: os sistemas Patriot já estão em solo ucraniano? Uma manobra que pode virar o jogo na guerra. O Washington Post confirma: a Alemanha entregou 3 baterias do poderoso sistema antiaéreo a Kiev, e agora o governo de Friedrich Merz discute novos envios para reforçar a defesa ucraniana. Antes, o ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, havia adiantado que, após conversas com o secretário de Defesa americano, Lloyd Austin, a Ucrânia poderia contar com 5 sistemas no total. Mas Zelensky não se contenta com pouco. Em discurso recente, ele pediu nada menos que 10 baterias Patriot para blindar completamente o espaço aéreo do país. Um pedido audacioso, mas que pode ser a diferença entre a vitória e a derrota. Enquanto isso, a Rússia insiste em sua campanha de terror. Após uma noite de ataques com mísseis e drones, o exército invasor voltou a bombardear alvos civis em pleno dia. Em Sumy, um drone russo atingiu o prédio da administração militar regional. Por sorte, não houve vítimas fatais, mas o recado é claro: nenhuma cidade está a salvo. As sirenes soaram em várias regiões, de Dnipro a Kharkiv, enquanto as forças ucranianas interceptavam 235 ameaças aéreas entre drones Shahed, mísseis balísticos e aeronaves não tripuladas de reconhecimento. Um balanço de guerra que mostra, mais uma vez, a determinação ucraniana em resistir. Mas há boas notícias no fronte. Zelensky revelou que as tropas ucranianas frustraram os planos russos de avançar em Sumy, uma região estratégica na fronteira. Mesmo sendo prioridade para o inimigo, nossas forças conseguiram conter seu progresso, afirmou o presidente, após relatório do comandante-chefe, Oleksandr Sirski. A reconquista da vila de Kondrativa, também em Sumy, é mais um sinal de que a contraofensiva ucraniana ganha fôlego. E não para por aí, Zelensky confirmou que as operações em território russo continuam, embora os detalhes sigam confidenciais. Enquanto isso, a situação em Pokrov segue crítica, com 51 combates violentos registrados nas últimas 24 horas. Analistas alertam que Moscou pode tentar tomar a cidade durante a ofensiva de verão-outono, mas a inteligência ucraniana não dá trégua. Desta vez, foi um caça Su-27 UBI, usado para treinamento de pilotos, que virou alvo, destruído em um aeroporto militar em Krasnodar, longe da linha de frente. E a política interna? Zelensky enfrenta uma rebelião dentro do próprio partido. Segundo o Financial Times, cerca de 70 deputados do Servo do Povo resistem a apoiar seu novo projeto de lei, que busca restaurar a independência dos órgãos anticorrupção do país. A medida, que anularia a polêmica Lei 12.414 aprovada em julho, gerou pânico entre parlamentares que temem retaliações. As pessoas têm medo de serem processadas de forma injusta, como vingança, revelou uma fonte anônima próxima à liderança do partido. O clima de tensão aumentou depois que Alexandre Klimenko, chefe da Promotoria Anticorrupção, declarou em entrevista que todos os casos, declarações e acusações contra agentes públicos serão investigados até o último detalhe, segundo a segundo. Klimenko nega qualquer motivação política: só temos como alvos corruptos, não os opositores. Mas a desconfiança persiste. A votação do novo projeto estava marcada para esta quinta-feira, mas há rumores de adiamento. A secretária de imprensa do partido, Yulia Balishuk, desmentiu veementemente as informações: o Servo do Povo apoiará a proposta de Zelensky. Esses números de 70 deputados contra são infundados.
No entanto, a Lei 12.414 já é vista como um retrocesso aos avanços pós-Maidan e um obstáculo para a adesão da Ucrânia à União Europeia. Enquanto Kiev lida com suas divisões, Taipei enfrenta uma batalha política. Uma tentativa inédita de destituir 24 deputados pró-Pequim do partido opositor Kuomintang falhou no parlamento taiwanês. Apenas um dos aliados da China corre risco de perder o mandato. Com isso, o Partido Democrático Progressista, DPP, do presidente Lai Ching-te, segue sem maioria, o que dificulta a aprovação de medidas cruciais, como o aumento do orçamento de defesa. Os apoiadores da moção acusam os deputados do Kuomintang de servirem a interesses chineses, enquanto a oposição denuncia uma ditadura de Lai. O clima é de apreensão. A população taiwanesa vive sob a ameaça constante de uma invasão militar, e Pequim parece satisfeita em enfraquecer a resistência por meios políticos. Uma nova votação para destituir outros 7 parlamentares está marcada para 23 de agosto. E enquanto a Rússia tenta distrair a opinião pública com manobras navais grandiosas, a tempestade de julho, realizada em águas do Pacífico, Ártico, Báltico e Cáspio, os sinais de fraqueza são evidentes. Pela primeira vez em anos, o Kremlin cancelou o tradicional desfile naval em São Petersburgo, sem dar explicações. Mas todos sabem o motivo: o medo de que a Ucrânia presentear-se com uma participação não convidada. Para piorar, às vésperas do Dia da Marinha, um aliado próximo de Putin, presidente do banco VTB, admitiu que a única porta-aviões russa foi desmontada para sucata após décadas de reformas mal-sucedidas. E como se não bastasse, há menos de um mês, as forças ucranianas eliminaram o vice-comandante da Marinha Russa, Mikhail Gulkov, um dos favoritos do ditador. Curiosamente, as manobras não incluíram o Mar Negro. Coincidência? Para fechar com uma nota de esperança, o Japão volta a quebrar recordes. Dados de 2024 confirmam que a expectativa de vida das mulheres japonesas atingiu 87 anos, um marco inigualável. Os homens, embora com números mais modestos, 81 anos, também registraram leve aumento. Enquanto muitos países sonham com esses índices, para os japoneses, é apenas mais um ano de uma realidade bem estabelecida. E as mulheres, como sempre, seguem na liderança. Líderes incontestáveis no cenário global, os homens japoneses, embora em patamares menos expressivos, ainda assim figuram entre os 6 melhores do mundo. Comparado a 2023, seus índices permaneceram estáveis, enquanto as mulheres, mais uma vez, surpreenderam, um aumento de 0,01% na expectativa de vida. Cultura milenar? Alimentação equilibrada? Ambiente social coeso? Qual será o segredo por trás dessa longevidade excepcional? Deixe sua teoria nos comentários, queremos ouvir você. Agora, uma mudança radical de cenário. Agadir, Marrocos, onde a adrenalina toma conta. Em um parque de crocodilos, um desafio de cordas suspensas põe os nervos à prova. Coragem ou loucura? Você decidiria enfrentar? Antes de encerrarmos, um agradecimento especial por acompanhar até aqui. Sua atenção, confiança e interação, através de comentários, curtidas e compartilhamentos, são o combustível que nos impulsiona. Quanto mais formos, mais forte será nossa voz. Que este dia seja tão produtivo quanto inspirador para você. Por hoje, é tudo. Até a próxima, com notícias que valem a pena. E que sejam boas.